Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com a boa informação, o bom humor e as brincadeiras agradáveis. É o Atualidades Pampa, que está chegando aí onde quer que você esteja. Aliás, aí em Gramado, eu já soube que houve uma festa de queijos e vinhos que fizeram num residencial, Pousada do Serrano. E aí veio a conversa, o Atualidades, não sei o quê, e as pessoas querem saber como podem nos assistir. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, muitos meios de acompanhamento. Mas daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês todas as nossas mídias, as nossas redes sociais, e que vocês podem acompanhar o que a gente faz aqui, mas também pode assistir. Um beijo para Maria Alice Dalben, que foi quem mandou esse pedido e essa notícia. Também convidando para os queijos e vinhos, né? Também. Pode ser. Mas vamos então às manchetes de hoje? Mas olha, o presidente Bolsonaro, depois de apresentar e entregar ao Congresso uma proposta com reformas significativas, foi comemorar os 300 dias de governo e, por conta disso, apresentar ou fazer uma espécie de prestação de contas. Eu vou contar o que ele falou. Governo estadual recua e calendário de IPVA será mantido, bem como seu parcelamento. Apesar de ter afirmado que sairia, 80% de chance de sair do PSL, o povo brasileiro, pelo menos 43,4%, querem que o Bolsonaro permaneça neste mesmo partido. Interessante isso. Vamos falar. PEC Mais Brasil. O governo federal apresenta uma série de pacotes econômicas. Emboscada no México deixa 9 mortos e 6 feridos. E não dá para relaxar mesmo. Novo golpe na praça agora atinge aposentados e pensionistas do INSS. Em tempos de IPVA, qual é o cara que vai pagar o IPVA mais caro do Brasil? Laudo aponta, Vale omitiu falhas na barragem de Brumadinho. Muito bem, senhoras e senhores, estes são alguns dos nossos assuntos. Eu quero dizer para vocês que cara de quem ganha não é cara de quem perde. Ontem estava todo mundo aqui arrepiado, parecia uns gatos, assim. Programa inteiro, né? Graças a Deus houve um bom senso. Acho que houve aí também uma conversa de ouvido, principalmente do deputado Frederico Antunes, que é o líder do governo, e outros parlamentares que estiveram reunidos hoje, que venceu o bom senso, né? PVA fica o ano que vem, 2020, igual a 2019. Depois vamos conversar, não é isso? Eu acho que a pauta é do Russo, né? Pode ser. Pauta do Russo. Fique à vontade, a matéria de todos nós foi tão discutida. Sim, mas eu só fiz a entrada. Então vamos à matéria. A matéria teve uma repercussão, para compensar pelo que aconteceu aqui na bancada, né? Nós discutimos praticamente todo o programa antes de uma repercussão. Hoje a gente saiu às ruas, as pessoas nos questionaram muito sobre o assunto. E vamos começar pela notícia boa. A notícia boa é que realmente foi revertido, né? Vai ser mantido o calendário, embora não tenha sido publicado oficialmente, mas bem como o seu parcelamento. Isso começou hoje numa reunião pela manhã com os deputados estaduais, já tinha sido anunciado aqui no Atualidades Pampa ontem que haveria esta reunião, e esta decisão então emergiu já desse encontro e foi anunciado. Mas as repercussões ficaram, né? Primeiro, o meia-culpa do governador, que nem poderia ser diferente. Ele disse que o procedimento passou pela Secretaria da Fazenda, que fez uma análise diante da aguda crise financeira, a crise que vive, o desajuste que vive o governo, as contas do governo, que está com os seus rendimentos engessados em relação à folha de pagamento, em relação à previdência, e que isso seria um aporte significativo. Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que faltou sensibilidade política, o termo não é meu, dona Magda, o termo é do próprio governador, de que faltou ele sensibilidade política para entender o momento que todos nós... Já que tu falasse que foi a fala do governador, nós temos uma fala do governador para engordar a nossa notícia. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui que só erra quem faz.
só se expõem e mais se expõem aqueles que mais fazem. Esse é um governo que tem feito muito. Um governo que tem encaminhado as privatizações, tem encaminhado ações que são duras, mas necessárias para o Estado, como a revisão de carreiras, a reestruturação na Previdência. Esse governo tem atuado para concessões, parcerias público-privadas. É um governo que faz muito. E como faz muito, se expõe, e nos expusemos numa decisão encaminhada sobre a questão do IPVA a uma incompreensão da forma como isso estava sendo feito. Faço 2 complementos em relação à minha fala para devolver para a bancada uma matéria pode continuar. Tão importante. 2, ele fez essa reflexão pessoal da insensibilidade. Segunda, de que ao ouvir a sociedade, faltou discutir com a sociedade para se era momento de fazer isso, mas que há uma perspectiva de que no outro ano, isso discutido com a sociedade, ele poderá fazê-lo. E também reconheceu que faltou discutir com os deputados estaduais, que são quem deveriam participar dessa decisão. Em relação encerrando a minha fala pessoal nesse primeiro momento, Dona Mari, ontem eu não me manifestei sobre a condição, eu mantenho aqui uma promessa que assumi pública de não fazer críticas financeiras nem ao governador, nem ao presidente da República, deixar passar um ano de eles tentarem arrumar a casa, conhecer, ambos assumiram um passivo extraordinário e assim vou fazê-lo. Mas em relação a essa decisão política, eu acho que sim, ele pecou pela inexperiência e felizmente, teve a decisão de um estadista que é reconhecer o seu erro. O que tu achasse, Vitorino? Eu te disse que hoje tinha uma recuada, mas eu não achei que fosse tanto assim. Não, ele recuou, ele assumiu a responsabilidade, ele foi sério, né? E ele não culpou a equipe econômica, ele disse, não, a responsabilidade é minha, eu tomei a decisão. E deve ter uns deslizes por aí, mas ele fez um papel bom. Sabe o que aconteceu, Magda? É o seguinte, a equipe econômica fez um estudo lá, aqui, governador, nós vamos arrecadar tanto. Na pindaíba que ele tá... Ele ouviu... Vambora. É isso. A má notícia... O Ruschel deu a boa notícia. Eu vou dar a má notícia sobre isso. O governador de Santa Catarina... Não, isso não é notícia. Isso é penitência que você vai nos dar, porque é acabar com a nossa semana. Vai lá. Encaminhou hoje para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina uma proposta congelando o IPVA naquele estado, sem reajuste, e parcelado em 12 vezes. Aí é que tá. Não vai ter inadimplência. Não vai ter mesmo. Não vai ter, as pessoas porque vão ter assim não paga quem não quer. Exatamente. E lembrando que o IPVA de Santa Catarina é entre 30% a 40% mais barato do Rio Grande do Sul. Agora espero que o governador aprenda com os erros. Da próxima vez que consulte, né, os deputados, enfim, escute os comerciantes, escute as pessoas e não tenha... Porque essa medida é uma medida muito drástica. Por isso que eu acho que isso foi uma bola nas costas dele. Claro que foi. Porque, sabe, não podia. Isso agora, não podia. Magda... Até com os deputados, tu tinha que ver hoje a entrevista do deputado Frederico Antunes, quando ele saiu da sala. E olha que o Fred é conciliador. Não, ele conciliou, mas assim, ó, ele saiu do palácio, e foi para a Assembleia, porque tinha uma comissão que estava começando, onde tinha algo que importava muito ao governo. E aí o repórter pegou, tu percebia pela voz dele, assim, sabe? Aí depois ele foi acalmando. Tenso, tá tenso, claro. Desculpa, Roberto. Não, justamente seguindo na seara, a perda política que o nosso governador tem com essa situação é enorme. Porque nós somos um estado totalmente falido, nós precisamos de segurança, precisamos de líderes que nos passem essa confiança e no momento que ele pede desculpas por uma atitude que, no meu ponto de vista, foi até imatura e que mostra uma atitude muito emocional, porque foi uma atitude dele, a gente ali vislumbra qual é a verdadeira postura dele quando ele pode decidir. Tu conhece uma pessoa em 2 momentos. Quando tu dá poder a ela e quando tu tira o poder dela. E quando ela tá te devendo. Essa postura que o nosso governador teve, infelizmente, é lamentável no momento delicado que o Rio Grande do Sul ele não sabia da missa metade. Não importa. Não, pra mim, eu acho que ele não se destruiu. Eu discordo do teu comentário, que está muito assim retilíneo, assim no geral, e não é uma situação diferente. Eu acho que isso foi muito bom também para eles, inclusive o governador, entenderem
que a vida não é fácil. Que a gente não está dormindo. E quem paga a conta é quem assina, né? Exatamente. Então, assim, a equipe econômica... Acho que foi um bom motivo para ele se segurar. Dona Magda, sabe que analisando até como eu disse hoje, a gente saiu às ruas, eu estive no fórum, circulei em Porto Alegre, no centro, foi o dia mais tenso, assim, de as pessoas virem falar contigo, porque essa matéria, e ela permeou para nós, é que eu acho que nós consumimos mais de metade do programa. Eu te diria que nós consumimos 40% do programa. Do programa. Então foi uma grande discussão, mas eu acho que serve de exemplo, para ele, que é um jovem que está começando, né? Mas para um exemplo para todos nós, que a mobilização, a resignação, a fundamentação lógica, tu consegues também fazer com que chegue, né? Chegue no Mas o nosso Estado, falido do jeito que está, não dá para amador. Então não vai ser governador. Hoje eu tive com o doutor Zé Carlos Silvano, que é um amigo comum, né, Magda? Bem querido. O que ele achou disso? Ex-presidente do Sete Sergs, é o dono da Roma Logística, tem centenas de caminhões. Ele disse, eu não tenho como pagar tudo no mês só. Claro. Eu não tenho, ele tem centenas de caminhões, como é que eu vou pagar tudo isso? Agora, tu sabes que... e como é que a gente confia num governador desse? O que garante que daqui um pouco não vai ter uma nova medida? E que aí depois ele vai pedir desculpas? Espera aí, como é que nós vamos trazer investimentos assim? Que segurança vai nos dar? Como é que tu começa um negócio sem uma segurança? Não, é lamentável. Bom, seguindo o que eu dizia, as pessoas... ficaram tão brabas, mas tão brabas e tão decepcionadas, e qualquer que seja a razão, que era 4 horas da tarde, as pessoas ainda estavam brabas pela atitude e pelo tudo que aconteceu. Estavam furiosas, escreviam para mim dizendo horrores às 4 da tarde. Só pela possibilidade. Exato. Não, e dentro dessa concepção, porque muitas famílias que estavam se programando para ter um final de ano um pouco mais alegre, tu receber isso no final de ano. No momento que tem uma rematrícula dos filhos, tu tem que pensar na ceia de Natal, tu tem que pensar nas férias, tem que pensar nos presentes. E também, para auxiliar dentro dessa ideia, um telespectador entrou em contato comigo dizendo que também o governo de Santa Catarina incentiva, se você tem gás no seu carro, você também tem isenção no pagamento em alguns postos. Mas aqui tinha mais também, não tem? É mais. E daí ele fala que deveria pensar talvez carro gás, tinha, mas ninguém mais tem, não deu certo. Mas não é. Eles estão tirando tudo. Tirando tudo, desconto bom motorista, desconto não sei o quê, eles vão tirando. Antes era em 10 vezes. Aí o gringo puxou para 4. Já foi, o gringo, Desculpa, Vitorino, esquecemos de dizer uma coisa importante. Foram mantidos os descontos do bom motorista. Então, não só o desconto do bom motorista, mas o antecipado. Então, já que está tudo mantido, não esqueça, em janeiro, quem puder antecipar, é verdade, não é proibido antecipar e deixar de ganhar o desconto. Vale as regras de 2018. Isso, alertar que eu falei só no parcelamento e nos valores. Eu liguei para o doutor Fábio Juliano, que é o presidente da EPTC, para pegar uma orientação com ele sobre os aspectos legais. Sim. E ele confirmou, disse que sim, o agente pode, claro. Ter o veículo. Não está pago? O agente pode sim recolher. Está na lei, está previsto na lei, pode recolher o veículo. Olha a bagunça que ia virar. Falando em agente que pode recolher, está na hora dos agentes da EPTC passearem pelo cemitério João 23, por aquele crematório. Não, querido, é impossível os lugares que as pessoas estacionam. É os vivos, então. É os vivos, mas quem incomoda são os vivos, os mortos não incomodam. Quem incomoda são os vivos. Tem bem na curvinha, assim, sempre, todo o dia que tem algum velório, alguma coisa. Não pode, gente. Pega aqueles guardador de carro. Olha, Magda, vocês vão fazer uma festa lá e vão... Teve um dia que eu só tinha uma mão para descer, não tinha para subir. Dona Magda, mas tu tem que escolher entre ser assaltado pelos flanelinhos ou ser assaltado pelos estacionamentos que tem em volta. Porque mas você tem uma outra opção. Pagar R$50 para ir num velório, você tem uma outra opção. Não é fácil. Eu morri junto. Não, vá de aplicativo. Vá de aplicativo. Os 50 Agora não é R$50. Eu sempre estaciono e não tem que ser um morto legal. Agora tem um negócio no programa que eu estou aprendendo. O seu Marne Barcelos, à medida que o programa vai avançando e ele não fala, ele vai ficando com a bochecha vermelha. Sabe? Vai estufando assim. Então vamos fazer ele falar para ele. Não, tu vai falar ainda sobre... que só não gostaria de interromper, meu querido. Então é tu, Marne Barcelos. Vai, Marne. Vai um pouquinho. Vai que é tua, Tafarel. Vai. Falar um pouquinho. Que bonitinho. Haja como se você fizesse a diferença.
Eu quero dizer que o governador Eduardo Leite, que nós criticamos muito ontem aqui, ele teve uma atitude digna. Quando ele voltou atrás, reconheceu pela grita geral do desespero que vive o estado do Rio Grande do Sul. Isso não quer dizer para mim que ele não será um bom governador. Ele pode sim ser um bom governador. Ele tem condições e capacidade para isso. Jovem, ele é jovem, 34 anos, um menino ainda, que se propôs a ser governador e foi eleito pelo povo, legitimamente pelo povo do Rio Grande do Sul. E o simples fato de reconhecer o erro, de ter a postura de vir a uma câmera de televisão, microfone de rádio, redes sociais e tal, e pedir desculpas para o povo do Rio Grande do Sul, já prova uma grandiosidade. Porque se pega um outro cidadão, não, porque não tenho plano B, não tenho plano C, não tenho nada. Então, eu dou meus parabéns ao governador, que soube voltar atrás e teve a dignidade de pedir desculpas. E ainda chamou para si tudo, né? Toda a responsabilidade, como líder, ele tem que chamar para ele a responsabilidade. Não porque não, foi o meu secretário, foi isso, foi aquilo, não interessa, como disse a dona Magda. Parabéns, governador, é a minha opinião. E eu quero agradecer a Lenira Viegas, que me mandou um livro fantástico, que a história acontece na Geórgia, nos Estados Unidos. Pensei que fosse a Geórgia, a antiga República Soviética, né? Mas é a Geórgia, Estados Unidos, o filho do meio, a Lenira Viegas, que vai dar amanhã à tarde, ela vai ter uma tarde de autógrafos na Feira do Livro, às 4h30 da tarde. A Lenira Viegas. Parabéns, Lenira. Eu tenho a impressão que eu vou ler esse livro, é um opúsculo, né? Muito pequeno livro. O opúsculo, o opúsculo. Mas a senhora está me destruindo ultimamente. Não estou, querida, tu está falando um livro e não mostra, se é TV, não é rádio. Ela é ouvinte da rádio. Mas é o hábito da rádio. Sabe que o senhor vai ganhar o prêmio Press? Não. O senhor é que vai ganhar. O senhor é um brilhante comentarista. Olha, a gente fica bem quietinho, que podemos chegar aqui na terça-feira com o rabo no meio das pernas. Carne de pastel não ganhou nada, tudo pode acontecer. Um abraço para a Lenira Viegas, então. Parabéns pelo seu livro. Muito bem. Sobre esse assunto, o único ponto que eu discordo ali da opinião da Roberta é a questão da queima da imagem política dele. Porque o que a gente viu é assim. Essa coisa do pedir desculpas, ela funciona muito bem, né? O que sujou ontem limpou hoje. O fato dele ser novo, dele estar recém chegando, nessa coisa, tem um quê de tolerância em relação não que eu concorde com isso. Eu também não acho que pedir desculpa assim tá bom. Eu cresci e não adiantava muito pedir desculpa pra minha mãe dos erros que eu cometi. Eu pagava o castigo lá e... Comia o pau? Cantava a chinela, que era uma coisa linda de se ver. O senhor nunca levou tapa na orelha, né? Aquela no pé de orelha, a pessoa apanhava de chinelas. Aquela de campanha na orelha, eu vou dizer uma coisa, respeito. Apanha até hoje tu apanha da senhora. Dona Jane é braba. Dona Jane eu não quero briga com ela. Puxa pesado. Dona Jane e Dona Maria, meu Deus. Minha mãe é Maria, o pai brigou comigo. Minha mãe que é Jane Maria. Bom, eu quero dizer o seguinte, elas podiam cantar as duas. Tu não sabe que ela me xingou hoje de manhã, ligou pra minha casa de manhã cedo pra me xingar que eu tinha sido grosseira contigo. Olha, mas eu digo, mãe, mas por quê? O que eu fiz depois? Não me lembro. Eu digo, se tu não te lembra, não adianta. A gente lembra, viu? Obrigado, Dona Maria. Quem lembra é quem recebe é quem lembra, né? Quem recebe é quem apoia. Mas como o senhor Vitorino gosta de ofender? Sabe o que ele disse? De conta que eu não uma jararaca falando com a outra. Mas o que? Isso, deixa eu dizer uma coisa, preste atenção. Dona Jane Maria. Sim. Isso é pra senhora. E Dona Maria, minha mãe, isso é pra senhora. Pra vocês verem o meliante que senta do lado esquerdo de vocês e do lado direito meu. Meliante. Horrível. Donas Marias ao cubo. Por isso que a minha mãe diz que tu tem boca de boquinha, boca de ondinha. Tem boca de ondinha. Donas Marias ao cubo. Boca de conflito. Donas Marias ao cubo, não é verdade. Eu sou uma pessoa super queridinha. Não é não. É falso. Olha o que disse a doutora Roberta aqui. Olha o que disse a doutora Roberta, que isso é coisa de genro com sogra. Rolou provocação. Fofa, querida. Mais uma inscrita na tua legenda aí. Começa assim, sabia? É mais outra inscrita na tua legenda aí. Eu vou te dar uma bola nas costas, hein? Não, mas eu não tenho mais sogra. Não tem mais sogra. Mas por que tu não tem mais sogra? Por que tu não tem mais sogra? Por que tu não tem mais o meu Pedro? Acabou a pauta. Doutora Roberta tá no mercado.
Acho bom. Vamos lá, Carla. População masculina do Rio Grande do Sul. Tá no mercado. Atenção, Vitorino. A lavanderia tá aberta. Assim como o governador errar é humano, repetir o erro é burrice. Peça desculpas para a dona Maria, dona Jane Maria. Você não faz com mal facilidade. Tá, então vamos falar sério. Vamos lá, Chicão Tofani, por favor. Dona Magda, contrariando toda a bancada, contrariando toda a bancada, a Roberta tem toda a razão. O governador é fraco. Essa história de dizer que ele tem atitude zero. Por ele, nós ia tomar 300% esse PVA e pagar amanhã. É que ele não segurou a pressão. Ele devia ter atitude de segurar a pressão. Nem isso ele teve. Ele veio com esse papinho mequetrefe, jogador de futebol, que faz falta, e papapá, e depois se desculpa numa coletiva. Não, tá errado. Ficou ruim para a tua imagem política. Ficou ruim porque ficou a imagem do cara que só funciona a goela abaixo. É Frederico Antunes, é o fulano, ele vai. Se não tem esses caras, ele não vai. É que, Chicão, tem uma coisa chamada confiança. Como é que tu é confiável? Quando aquilo que tu faz tá conivente com aquilo que tu fala. Quando tu tem uma linha de entendimento, doe a quem doer. E se tu é um líder, tu tem que liderar todos, tu tem que ter sensibilidade. Como é que tu vai definir uma posição como essa sem ouvir as pessoas, sem ouvir os teus aliados, sem ouvir as partes contrárias? Como ele era o homem da escuta, o homem conciliador, num momento de terra arrasada que o nosso Estado está, ele não deveria ter agido assim. Então, o Rio Grande do Sul não é para líder amador. O Rio Grande do Sul precisa de um homem realmente de confiança. Confiança é o que está faltando no nosso país. Mas, Roberta, no final do discurso dele, eu reparei a frase mais capital, que ninguém se flagrou. Ele disse assim, foi mal compreendido. Quer dizer, não, nós não entendemos o cara pegar o IPVA e botar à vista. Para aí, ainda fez o povo de burro ainda. Carla. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sim, ele errou, sim, ele não conversou com lideranças. Ele veio de uma campanha na qual ele conversava com as pessoas, como diz o Vitorino, ele procurou direita, procurou esquerda, tentou realmente fazer um acordo com todo mundo. Neste momento, não escutou. Achei até que foi diferente de tudo que ele fez até o momento. Foi estranha essa atitude dele. O que eu espero é que realmente ele aprenda com o erro. Da próxima vez não vai dar para errar numa situação como essa. A questão dele voltar atrás, acho que foi uma questão nobre. Eu concordo com o Marne Barcelos. O pior era aquele orgulhoso, posar de orgulhoso. Não, agora que eu decidi, azar dos gaúchos. Não tem essa da professora que ganha mal, do funcionário que ganha parcelado, daquela pessoa que não vai conseguir fazer a viagem. Ele sentou na cadeira, escutou as pessoas e entendeu que não podia fazer aquele determinado, aquela atitude naquele momento. Estava mal, estava errado. Então não precisamos de governador assim. Botamos as pessoas que ele escutou. Mas é o nosso governador. Mas tem que botar as pessoas que ele escutou. Por isso que o doutor Guilherme casou com a dona Carla. Que amor! Por isso, não tem um Love Songs aí agora. Como é que é o Love Songs? O doutor Guilherme ficou grandão agora. Como é que é o Love Songs? Como é que as faz aí, musiquinhas? Faz um som assim. Ih, marcou. Não, então, oi, tudo bem? Prazer, Magda Beatriz. Que bom que tu veio pra bancada. O Marconi não é o sonoplasta, ele é só o apresentador da Rádio 104. Não, mas ele deve, que deve Love cantar. Songs aí é de... Mas você não sabe uma música que possa... Aquelas românticas ali. Não, me deixa fora, dessa. Aliás, me deixa fora, tá fora o fio do teu microfone. Vamos voltar pra cá. Uma dessas. Vamos voltar pra cá. Isso. Ana. Bom, para falar e tirar um pouco do ânimo da bancada, a gente fala que, lamentavelmente, temos que trazer as informações, né? Porque uma emboscada aconteceu no México com uma família mórmon, 17 pessoas que estavam viajando em um comboio, 3 carros com muitas crianças, a maioria eram crianças, e o pneu de um dos carros furou. Eles pararam no acostamento, um dos carros, 2 carros decidiram continuar a viagem, nesse meio tempo buscar ajuda para aqueles que estavam com o pneu furado, só que nesse meio tempo uma quadrilha, traficantes que atuam naquela região, confundiram os carros.
Os SUVs, né, que eles costumam chamar, que são aqueles veículos grandes, aquelas caminhonetes, e como elas eram escuras, eles acharam que era uma quadrilha rival. Eles entraram em conflito, só que mesmo tentando explicar o que estava acontecendo, que elas eram apenas mulheres viajando com crianças, mesmo assim elas foram baleadas, colocaram fogo nos carros, enquanto, né, nesse carro, enquanto as crianças ainda estavam vivas, o que acabou ficando pior ainda a manchete. Esse grupo, ele seguiu a viagem atrás dos outros SUVs, atacou esses outros SUVs e acabou numa grande tragédia aí. Foram 9 mortos, estão 6 feridos que foram encaminhados a Phoenix, no Arizona. Mas nesse meio tempo também se levantou que essa mesma família, a família LeBron, que é de ativistas mormons, que atuam contra o tráfico de drogas e também contra os crimes da região em que eles moram, em 2009 aconteceu um atentado muito parecido da mesma quadrilha. Então é aquela coisa, inicialmente a ideia é que teriam se confundido, achando que era um grupo rival pelo local, mas na realidade, quando tem esse em 2009, se trouxe essa informação, pode também ser um atentado contra essa família que tem atuação e bem forte ali no México. Eles têm dupla nacionalidade, mas muitos filhos deles nasceram ali e eles acreditam que querem pacificar a região. Então, pode não ter sido, né, aquele engano, pode ter sido intencional. Sim, pode ter sido bem direcionado. E aí, os traficantes mexicanos matam mesmo. E aí, é a mesma quadrilha do El Chapo. É o filho do El Chapo. É o filho do El Chapo? Aquilo foi uma das maiores vergonhas da minha vida. Vão lá, prendem o menino, aí fazem uma revoluçãozinha nas áreas, solta o cara. Que governo esse? Esse obrador? Esse obrador sei lá. Bom, mas vamos parar com toda essa conversa, que eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Você sabia que a clínica Dr. Elísio Marques da Silva percorreu uma longa trajetória de aperfeiçoamentos tecnológicos e hoje é uma clínica totalmente digital? Diante de tudo isso, não há como negar. Esta é uma clínica privilegiada de dentistas que busca aperfeiçoar os conhecimentos e habilidades dentro da odontologia. A clínica Dr. Elísio Marques da Silva sabe que mais que criar sorrisos é restaurar confiança. Portanto, se você está procurando experiência, agilidade e dedicação, não deixe de ligar já para eles e faça a sua consulta, porque dedicação está ali e você vai ter aquele sorriso que você merece. Portanto, não fica aí esperando. Ligue já, como diria aquele nosso amigo, agora mesmo, 3204-3204 e marque a sua consulta. E como sempre eu trago aqui um forte abraço do Dr. Sorriso. Tá legal? Tá legal. Marli Barcelos, que tanto te escreve, hein? Não, é que eu tô pensando no grande aniversariante de hoje. Não. Grande aniversariante de hoje, Dr. Rui Barbosa. O maior advogado deste país, o homem que criou leis, o homem que falava com o cabeção brasileiro. Águia de Aia, antonomasia, né? Quer dizer, ele falava diversas línguas. Eu visitei a casa do Rui Barbosa ali em Botafogo. Ele estava lá? Espiritualmente, ele conversou comigo, não aprendi nada. Aí, ele tinha a pachorra, porque ele tinha uma casa na Serra, em Petrópolis, né? Em Petrópolis. Então, ele ligava pro funcionário dele e dizia assim: por favor, o senhor vá no escaninho tal e pegue o livro tal e abra na página tal. Olha aí. E aí, o camarada olhava e dizia para o que estava escrito no livro, que ele queria saber aquelas coisas. Então, o homem tinha uma memória extraordinária. Digno representante do Brasil em Haia, foi uma das grandes figuras deste país. Então, hoje é aniversário do doutor Rui Barbosa, que sirva de exemplo a vida dele, aqueles que abraçaram essa causa fantástica que é o direito. A todos os companheiros aqui que militam na área do direito, Vitorino, a Roberta, a Carla e nosso querido Ruschel, o solteirão. O solteirão. Solteirão. Vamos às nossas redes que eu prometi para vocês. Facebook é www.face.com/atualidadespampa. Se for no Instagram, aí é só @atualidadespampa. Ah, bom. O WhatsApp é 999-777-001. O e-mail do Atualidades Pampa é atualidades@pampa.com.br. E aí tem YouTube que é YouTube/Atualidades Pampa. Você vai ali, clica
naquela sineta que ela vai sempre alertá-lo quando nós estivermos. O YouTube é /TV Pampa. youtube.com/TV Pampa. Isso. O Facebook TV Pampa. é facebook.com/Atualidades Pampa. Aliás, tem muitas manifestações no YouTube. Uns concordam comigo, outros concordam youtube.com? É difícil. É difícil. É a confusão Aqui, que o telespectador fica. São muitas redes. São muitas aqui redes. Bom, mas quanto mais redes, melhor, porque a pessoa que usa o YouTube vai lá no YouTube e nos assiste ao vivo e também no Facebook. No Facebook, a Ana Jussara diz que a Roberta e o Chicão estão corretos. O governador mostrou para quem ainda não tinha visto a sua arrogância. Eu observei na campanha tamanha arrogância. A Isabel Correia Vieira concorda comigo, assim como a Rosângela Rocha. Mas a Débora diz que a Roberta foi brilhante na argumentação. Rio Grande do Sul não tem espaço para um menino mimado, arrogante e vaidoso. Essas são as manifestações com relação à personalidade e à pessoa do governador Eduardo. Dona Magda, se me permite, eu recebi uma mensagem aqui do Carlos Guessi, que é presidente da AMPA-RS, que é a Associação dos Motoristas por Aplicativos, a respeito da questão do gás. Sim. E ele diz o seguinte: estamos negociando com a Sulgás alguns incentivos para os motoristas colocarem o GNV nos carros. Mas, devido à possibilidade de privatização, eles colocaram em stand-by a negociação e espera-se, aí não ficou parado. Porque está à venda, né? Na cidade não há possibilidade, vai ser privado. Vai ser, não, é só achar quem queira, né? Um abraço, agradecer. Eu só estranhei um pouquinho duas mensagens usando o termo arrogante em relação a ele, quando o comportamento dele é exatamente ao contrário. Ele não foi arrogante. Parabéns, doutor Rocha. Pode ter tido o senhor está solteiro por isso. Que nós repisamos aqui, né? Nós não estamos levando livre o governador naquilo que ele fez, mas arrogante me parece que ele não mas é a opinião, né, de quem escreveu. A Rosângela Rocha diz que o governador é realmente fraco. O Marcelo fala Chicão. Depois que o Chicão falou, a Kátia disse boa, Chicão. A Eleni também curtiu o que o Chicão disse. A Elaine Éder da mesma forma. Muito bem, Chicão. São as manifestações do facebook.com/Atualidades Pampa. Então eu não existo, porque eu defendi o governador, ninguém me xingou. Calma, mas é que não dá tempo. Mas só um pouquinho. Eu não estou defendendo ninguém. Não estou defendendo ninguém. Mas votaram no governador. Ele não foi para lá porque bateu na porta, abriram, ele entrou. Votaram. Votaram no governador. A maioria das pessoas votou. Ele deu de relho no Sartori. Votaram no governador. Tem uma que não adianta agora dizer, isso tem nada a ver, o governador... É o governador que o Estado do Rio Grande do Sul elegeu. Alguém votou. Alguém votou nele. E muita gente votou. Tem gente que votou e não diz mais que votou, né? 90% dos eleitores de Pelotas votaram nele. 90%. Claro. Magda, sabe que a senhora usou uma frase agora há pouco dizendo o seguinte, quem incomoda são os vivos, os mortos não incomodam. Não, essa Marielle encheu. Bom, mas é outra história. Mas parece que agora resolveram a coisa, né? Foi encaminhado pelo Ministério Público Federal, ainda assinado pela doutora Raquel Dodge, a denúncia à Justiça indicando que o mandante foi o conselheiro do Tribunal de Contas, Frazão, lá no Rio de Janeiro, do MDB, oriundo do MDB. Ele era parceiro do Sérgio Cabral, parceiro do Eduardo Cunha, aquela rapaziada legal, né? E que teria mandado matar. Anexaram provas, depoimentos, testemunhas, alguns documentos, gravações telefônicas. Segundo os promotores que estão cuidando do caso, a prova é irrefutável. O seu Frazão realmente mandou. E o que é pior, além de ter mandado, ficou plantando provas para digamos assim, tirar o foco da polícia do verdadeiro culpado. E acredita-se que tenha sido ele, inclusive, que tenha, digamos assim, influenciado o porteiro. Exatamente. Vitorina, essa notícia está saindo agora porque ela estava em segredo de justiça, que foi assinado para Raquel Dodge, ela é do ano passado. É do ano passado. Mas está circulando também nas redes um vídeo com uma dita tia da Marielle afirmando isso. Aquilo me parece fake. Tanto é que eu não passei adiante. Tanto é que eu não passei adiante. Me parece fake. Eu também achei. Mas essa denúncia indicando o Frazão está circulando na internet. Eu procurei hoje nos jornais do Rio de Janeiro e vi a notícia de que o advogado Frazão está dando entrevista dizendo que ele não é culpado, que tem que ter provas, que não sei o que isso e aquilo. Então ficou um negócio meio assim, né? Agora, vamos ver se a justiça vai aceitar. Pegar fazão?
Frazão. Ah, bom. Frazão. Conselheiro do Tribunal de Contas lá do Rio de Janeiro. Olha, Tribunal de Contas lá, não é? Não, o Tribunal de Contas, prenderam o tribunal todo, né? Todo. Sobrou só um. Livraram uma moça lá porque estava 6 meses lá, não deu tempo de contaminar o resto. Essa questão do vídeo. Não é Frazão, é Brasão. É Brasão. Brasão. Esse vídeo já foi realmente, de certa forma, já... Seu amigo. Deixa o Marconi tá falando. Já confirmaram que aquele vídeo é fake, realmente, né? Essa suposta tia. Agora, eu fico em dúvida com essa indústria do fake nesse nível. Mas o que ela diz é tudo verdade. Ela só não é a tia da guria. Ela cita nomes. E nomes que claramente são perigosos, né? Que a gente percebe e a gente fica pensando, da onde nasce essa indústria de pegar uma criatura, essa é a suposta tia que bota a cara, que não é nem com o rosto coberto, nem nada, ela vai lá e bota a cara. Como que existe uma indústria de produção desse nível de conteúdo? Agora, vou falar um negócio pra você. O nome do homem é Domingos Brasão. Domingos Brasão. Eu acho que o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, com esse negócio que aconteceu com a promotora, eles ficaram pé da vida. Sabe o que eles fizeram? Atiraram a promotora, tá bom, fecharam a pasta e mandaram pra justiça. Pode ser. Tá bem pensado. Fecharam a pasta e mandaram pra justiça. Por isso que essa história da Raquel Dodge ter assinado, coisa e tal, acho que a Raquel Dodge não pode ter assinado porque tá fora, né? Então, assim, eu acho que... vocês querem complicar? Então tá. Fechou a pasta e mandou pra justiça. E teve uma parcela da família da Marielle que foi a público dizer que não gostou da retirada da promotora. Da promotora? Que queria que ela continuasse... Porque é a parcela que não quer escolher o culpado, né? Ela quer decidir quem achou o culpado. Que tem a outra parcela que está ganhando uma barbaridade em cima disso, em repercussão, que é esse uso político. Você sabe quantos vereadores foram assassinados no Brasil nos últimos 2 anos? Não. 17. Uau. Só quem está enchendo o saco é a Marielle. Porque é do PSOL, porque é de esquerda, porque não sei o quê, papapá, e está servindo para muita gente. Por isso que isso que o Marconi falou é verdade. Virou um negócio a Marielle. Marconi, já que tu estás com a palavra... muito obrigado. Vamos à tua manchete, antes que a minha mãe me xingue. Vamos, porque... medo da Dona Maria. É um alerta, né? É um alerta. A gente não pode, como eu disse no início, a gente não parece que não tem condição de sossegar 1 minuto. A gente não consegue relaxar 1 minuto. Já há um novo golpe na praça, então, para agora atacar aposentados e pensionistas do INSS. São 2 modalidades. A primeira e que mais está sendo usada é o WhatsApp. Você recebe uma mensagem com um texto dizendo ali que você tem que entrar em contato com um determinado serviço, e é um 0800 seguido de um número de celular. Logo em seguida, um número de celular. As pessoas entram em contato para resolver questões ali de que ele tem um benefício que está bloqueado e que você deve oferecer seus dados para que então esse benefício lhe seja acreditado. Os beneficiários, óbvio, que acabam clicando na inocência, né? Clicam ali para tentar atualizar seus dados e acabam fornecendo informações aí para criminosos. O objetivo principal, segundo a investigação, é fazer com que os segurados forneçam, antes de tudo, dados bancários, como número do cartão, senha, CPF, o que possibilita, e tem sido praticado na totalidade, compras em lojas e principalmente pela internet e a tomada de empréstimos diante desses bancos. Os aposentados estão tomando. Aí tem aquela parcela que diz, mas eu não tenho WhatsApp, a minha avó não usa o WhatsApp. Pois bem, estão utilizando SMS e também o telefone que as pessoas têm em casa. Eles ligam. Que algumas pessoas têm. E aí a mesma forma, ali pelo telefone mesmo eles solicitam dados e a pessoa na inocência acaba fornecendo. Então a Secretaria da Previdência fez um esclarecimento, foi a público e disse que todos os serviços de valores a receber, quando realmente existem, são disponibilizados de forma gratuita ao usuário, mas ele precisa ir até a agência em questão e se informar ali pessoalmente com a agência. Os membros dos conselhos ligados à Secretaria da Previdência entram em contato com os segurados, até entram por telefone, mas se identificam com números, com dados e tudo mais, para deixar bem detalhado, e não lhe pedem nada. Pois é, quando a gente recebe, eu recebo, eu quero confirmar alguns dados seus. Pois não. Qual é o seu CPF? 221, eu digo, se tu tem aí, tu vai me dizer. Tu que vai me qual é a sua carteira? Eu digo, minha filha, se tu quer falar comigo, quer confirmar os meus dados,
aí eles desligam. Desligam na hora. Então, assim, ó, pelo amor de Deus, principalmente as pessoas mais velhas ou pessoas distraídas, não se dá números de documentos, não se dá nome completo, não se dá data de nascimento, nunca. Mas nunca para quem a gente não está vendo, para onde a gente não sabe. E eles tonteiam as pessoas, porque eles ligam 300 vezes por dia. Isso. Essa segunda modalidade por telefone, eles falam sobre esse benefício e aí utilizam aquela velha técnica, né? Você tem que depositar uma certa quantia numa conta bancária, que aí sim esse valor integral será disponibilizado para você. A secretaria fez uma recomendação de que você não recorra a intermediário nenhum, você deve procurar apenas a Previdência Social e, em hipótese alguma, né, infelizmente a gente tem que avisar isso, não deposite quantia qualquer para qualquer pessoa que lhe solicitar em busca aí de um benefício maior, né, que supostamente lhe seja oferecido. Bom, e só para encerrar... Vocês ainda caem no golpe do bilhete? Imagina. Não, e aí assim, só para encerrar, como denunciar, se você porventura, né, perceber que recebeu, o do WhatsApp é mais fácil de visualizar porque é um 0800 e logo em seguida é um número de telefone celular, coisa que não condiz com a realidade, né? Não é um telefone 0800 verdadeiro. Então, caso você tenha sido vítima desse tipo de abordagem, registre um boletim de ocorrência na Polícia Civil e comunique o fato à ouvidoria do INSS pelo número 135 ou até mesmo pela internet, é possível, tem uma ferramenta que lhe permite ali, inss.gov.br. São as ferramentas que você tem. O 135 para a ouvidoria e no site inss.gov.br, acompanhado do boletim. Marconi, eu quero dar uma contribuição. Eu, há 3 anos, acho que 3 anos e meio atrás, fazendo uso da aposentadoria, eu fiz um empréstimo consignado, tá? Talvez tenha sido o maior erro que cometi na minha vida, porque a partir dali a minha vida virou um inferno. Tu recebe 5 a 6 ligações por dia de telefones os mais diversos. E aí que vem o questionamento, no sentido de proteção do consumidor. Se esses empréstimos consignados são fornecidos conforme a tua aposentadoria, por isso que era um juro mais barato, é um juro, comparado com o mercado, é um juro irrisório, porque ele está lastreado na tua aposentadoria, né? Então, o que faz? O INSS tem esses dados. Bem, tu recebe ligação de escritórios, os mais diversos, dizendo, olha, eu sou agente do tal banco, ou eu sou agente do grupo tal. Como que eles têm o teu cadastro? Quem forneceu o teu cadastro para que eles possam te ligar e te oferecer? Porque a cada reajuste, tu paga uma prestação, tu recebe um crédito, ou reabre uma linha de crédito. Então, tu recebe, olha, não é força de expressão, são 5, 6 ligações por dia. Quem tem aposentadoria sabe do que eu estou falando. Então, quer dizer, também esses dados, esses entes... É dentro do INSS mesmo. Exato. Não, dona Magda, eu fico imaginando quanto vale vender uma lista. Quanto vale vender uma lista dos aposentados, quanto vale vender uma lista. Olha, se pra gente, às vezes, algumas coisas bem menores pedem uma relação de amigos e tal para fazer negócio, o dinheiro já é bom. Tu imagina para pegar um cadastro do INSS. E esse telefone que esse menino Marconi disse agora, do INSS, o e-mail, funciona sim. Eles lhe atendem e pela internet também. Nisso o INSS melhorou muito de uns anos para cá. Eles lhe atendem no número do telefone, eles lhe atendem se você escrever. Agora, não deixe ser passado para trás, por favor. Eu só queria aditar o que eu disse ainda. Eu troquei de telefone, que eu faço 3 anos e meio, 4, eu troquei o número para ver se me ligava, e ele se atualiza. Não, o sistema é bom, o sistema paralelo é bom, eles atualizaram o número e eles seguem ligando, eles conseguem conhecer. Então, a sua casa. Deixa a Ana dar uma informação importante. Bom, das notícias que saíram no final desta tarde, a gente tem informação de que em reunião a Conmebol, junto aos clubes Flamengo e River, CBF e AFA, decidiu transferir a final da Copa Libertadores da América. O que aconteceria no Chile, em decorrência aos protestos e à situação política e
econômica do país, será transferida para o Peru, em Lima, no Estádio Monumental. A data se mantém a mesma, mas como se tornou alvo dos protestos, como se tornou uma manifestação onde pretendiam não deixar os torcedores entrarem no estádio para então dar um sinal vermelho para a mídia de que precisam prestar atenção em outras coisas que não o futebol, como se tornou um ato político, foi decidido em reunião hoje à tarde que seria então trocada a sede da final da Copa Libertadores da América, lembrando que é a primeira final única da competição, e até o pessoal já está pedindo, o Chicão Tofani, Michael Veiga, que está na nossa audiência, pergunta, e o Chicão Tofani que vai falar disso, gostou, não gostou? Mas eu acho que eu sempre fui a favor da final única, porque a final da Libertadores tem que ser como um evento. A Europa faz isso na Champions League, mas desde 1960, deu o azar de ser no Chile, quebraram o Chile. Teve uma conferência da ONU também que foi cancelada, do meio ambiente, essa esquerda quer destruir o Chile. Eu acho que devia ter um neto do Pinochet lá para terminar com essa operação lá. Tá aí, o Santiago perdeu, além da Libertadores, um grande mote turismo. Ficou feliz que ele vai assistir, ele gosta do Peru, não gosta do Peru? E quando eles viram que o próprio Chile tinha transferido um evento deles, sim, cancelado, também teve aí a Conmebol ficou com medo, claro, imagina. Não, eles acharam que ia dar tempo das coisas se acalmarem, mas como hoje também saiu a notícia que o presidente pretende não abrir mão do seu cargo, não irá renunciar e pretende ir até as últimas instâncias para tentar convencer o povo dos seus projetos e do que ele acredita para o país, então se tornou um entrave que não vai ter solução. Então eles falaram, olha, até se estudou a possibilidade de colocar uma semana para frente, depois um mês para frente, mas complica porque os elencos, né, a gente tem a situação de outros campeonatos, vai interferir na vida desses clubes e principalmente em contratações, técnicos, isso e aquilo. Então, se tomou a decisão de manter a data, trocar o local. Achei que foi prudente. Aquele bandido lá da Venezuela, até hoje não caiu. Agora, o presidente Pinheira, que foi eleito soberanamente, o povo, etc., depois da senhora Bachelet lá, ele não vai terminar o governo, porque desse jeito ele não vai aguentar. Mas é que é outro povo, né? Não vai, sim, é outro nível intelectual, recua, né? Não, eles só não sabem. É outro povo. E esse bandido, que é o presidente lá da Venezuela, continua no poder. Aliás, o Chicão diz, não vão tirar ele, não tem outra como. Coisa, Mário, eu estive no Chile, eu gravei no Chile, Valparaíso, Vinha Del Mar, que é um país que a ditadura deixou rico, país rico, só negociava com a ALC, que é Japão, Canadá e Estados Unidos, agora vai cair na miséria. Pacífico. E você mostra que essa esquerda só obedece uma coisa, urutu e coturno. Sem diálogo não tem. Aqueles mascarados estão dilapidando o Chile, destruindo um país lindíssimo disso. Como é que quer diálogo com esse cara ali? Não tem. Só noticiando, relembrando a notícia de 3 semanas atrás, que a Rússia despejou aviões de dólares na Venezuela. Gustavo Vitorino, para de mexer no teu nariz, pelo amor de Deus. Eu mandar um abraço para a telespectadora nobre, a minha amiga do mar, doutora Camila Magalhães. Um abraço, grande figura, tá assistindo. Muita saudade dela. Não, e tem uma outra pessoa que está de aniversário hoje. Nosso programa junto com o Eduardo e com o Arthur. Um abraço, doutora Camila. E a dona Ângela Maria, que mora em Sapucaia, que é mãe do Gustavo Macedo, está de aniversário hoje. Então, feliz aniversário para a senhora também. Carla Posso Krieger. falar sobre a omissão da Tu Vale? deves falar. Devo falar, então tá. No dia 25 de janeiro, rompimento da barragem de Brumadinho, 252 mortos, 18 desaparecidos, 300 dias que os bombeiros trabalham incessantemente, não vão deixar de trabalhar até encontrar esses corpos. O que aconteceu hoje? A Agência Nacional de Mineração emitiu um parecer técnico, parecer inclusive aprovado pela direção da própria agência, na qual registrou que em junho de 2018 a própria empresa fez uma análise dessa barragem e mandou para a Agência Nacional de Mineração, que é quem faz todo esse controle, apenas uma foto. Nessa foto tem uma calha obstruída, entupida, obstruída. Bom, aí, segundo a Agência Nacional de Mineração, uma calha obstruída não tem nada demais. Vai lá, limpa a calha e tudo bem, não é um grande problema e isso acontece. Mas eles tinham nos seus relatórios dentro da empresa outras fotos, na qual a outra foto que tinha mostrava aí sim sedimento na saída de um dos drenos. E aí
o representante da Agência Nacional de Mineração explicou que isso sim é grave. Porque quando se analisa que dentro da água tem algum sedimento, isso sim é importante e deveria ter sido comunicado. Uma outra omissão dentro de tudo isso é que os aparelhos que medem a pressão da água, eles disseram que estava tudo tranquilo, mas eles chegaram à conclusão que tinham aparelhos que já estavam dando conta de que a pressão era muito grande. Então, em junho de 2018, eles já tinham informações de que o negócio não andava bem. 3 dias antes do rompimento, no dia 22 de janeiro, eles fizeram uma nova análise. No dia 25 teve rompimento. No dia 15 de fevereiro foi preenchida a análise do dia 22 de janeiro. Então, assim, tem muita coisa. A empresa Vale já se manifestou dizendo que tudo que podia ter feito, fez, etc., que trabalhava com profissionais técnicos qualificados, etc., etc., etc. Mas o fato é que esse relatório que foi colocado a público hoje mostra exatamente o contrário. Mostra que eles deixaram de mostrar para a Agência Nacional de Mineração fatos importantes e que podiam ter mudado essa história. De 252 mortos e 18 desaparecidos. Chego a ficar toda arrepiada. Eu assisti um seriado chamado Chernobyl, que tinha exatamente o mesmo caminho. Foi dando indícios de que a usina nuclear tinha problemas, e eles foram omitindo, até o chefe do não sei o que não queria assumir a responsabilidade, deixa pra lá, muda o relógio, Pelo relato da Carla, foi algo muito parecido. Muito parecido. Aí detalhe que não é uma série, né? É um acontecimento histórico. A coisa é mais séria, Carla. Conta os fatos. Tragédia. A coisa mais séria é porque mostra que há alteração deliberada. Porque uma coisa é a omissão, outra coisa até é o erro, que também tem que ser responsabilizado, mas aí não, aí há alterações deliberadas. Por exemplo, a foto que tu traz, a foto foi omitida. Existia uma foto bonitinha e a foto ruim... Que não era nada demais, que era uma coisa corriqueira, que ok, eles resolveriam. E a foto com problema realmente foi omitida, não chegou onde devia. Esse é piezômetro, o aparelho. É piezômetro, eu acho que é piezômetro, podem me corrigir aí. Que media a pressão d'água. Pois esse indicou que estava num nível de alerta e não foi feito nada. E por último, realmente, o laudo chegar 20 dias depois do acidente, aí eu não sei se é surrealismo. Ou seja, traduzindo bom português, nós ultrapassamos o limite da culpa e entramos no dolo. No dolo, exatamente. É um assassinato e um massacre. É um crime. Mas sabe o que é mais sério nisso tudo? É saber que tem mais um monte de outras barragens que estão assim. Que estão nesse mesmo patamar, que estão escondendo foto aí, que estão mudando dados, que é questão de tempo também. E isso me parece até mais sério ainda. Claro, além da seriedade do que lembrou o Ruschel aqui, da questão do dolo, como acabou de falar o Gustavo, é saber que nós estamos no Brasil, gente. Vocês acham que serve para alguma coisa? Ah, meu Deus, essa tragédia, a tragédia de Mariana serviu para evitar Brumadinho? De jeito nenhum. A de Brumadinho vai servir para evitar a próxima? Não vai, porque quem está conseguindo levar uma grana enquanto dá na execução desse trabalho porco e mal feito, está levando enquanto dá tempo. Porque vai romper outra e depois mais outra, Marconi, e a gente vai ficar... O que assusta nessas tragédias é que sempre que tu analisa, tu vê que ela poderia ser inevitável. Porque tem coisa que é inevitável. Tu tá aqui, um carro perde o freio e te passa por cima, tipo, é uma tragédia. Mas são coisas que sempre que tu vai pro laudo, que tu vai examinar, houve falha humana anterior e a tragédia poderia ser evitada. E se sabe que são muitas pessoas que estão correndo risco e nem assim as outras pessoas se mobilizam, aquelas que estão fazendo o laudo técnico, aquelas que escondem, nem assim, sabendo que 252 pessoas podiam morrer e outras tantas que conseguiram escapar, que famílias moravam ali embaixo da barragem, os próprios funcionários dentro da barragem. Então, assim, tinha muitos fatos para fazer com que, pelo menos, aquele técnico que fez o laudo ou aquele que deixou de enviar para a Agência Nacional de Mineração tivesse um pouquinho de amor pelas pessoas, porque é isso que eu falo, as pessoas não têm mais a mínima consideração. É um assassino. Mas tem um outro ponto de semelhança com o seriado que o Gustavo trouxe, que é a questão de Chernobyl, que é realidade, é fato. São 6 capítulos que tem um quê de arrogância de que jamais vai acontecer. Tem sempre um que diz que está com... Né, tá tudo bem, mas em paralelo tem um que diz, que era a questão do núcleo, não vai romper, isso aí não
corrompe de jeito nenhum. Não, e ainda sempre sobre tem. Pripyat, que é onde aconteceu o desastre, né? A gente fala, é uma zona onde as pessoas não podem visitar, a natureza tá tomando conta, mas assim, você não pode acender o fósforo que pode dar uma explosão, e uma explosão que ninguém sabe calcular exatamente qual é a explosão. E até hoje as famílias elas têm diversos programas, porque elas tiveram complicações na questão de câncer, de reprodução. Então também temos consequências que nós vamos ver daqui a 10, 20 anos para um ecossistema que ficou muito, muito prejudicado. E sem contar que milhares de pessoas que até agora não receberam nada. Não tem casa, não tem trabalho. Não tem absolutamente nada. E ainda para contribuir com a Carla, um dos maiores parques de preservação estava nas proximidades. Então as pessoas também estavam tirando férias, todos esses animais, e sem falar que as pessoas criticam, o engenheiro, isso e aquilo, mas também uma terceirizada, que é a obrigação também fazer esses relatórios, uma empresa que nem é brasileira, que veio e deu atestado dizendo que estava tudo bem. E ficou assim, né? Ficou por isso mesmo agora. Vamos ver qual vai ser a explicação dessa empresa que deu o aval. E uma das empresas mais chama sérias. de pessoas, isso. O culpado foi o mordomo. O culpado foi o mordomo. É verdade, o culpado foi o... estranhando não ter sido o Bolsonaro. Até agora não foi... Alô, Folha! Amanhã a manchetezinha. Olha aqui, eu quero dizer para vocês... nas imediações de Brumadinho. Que os nossos telespectadores... O porteiro dele. Na sua maioria, com respeito ao episódio do governador, com a maioria deles tem e-mails longos, fazem análises, enfim, a maioria deles concorda com o que disse o Chicão e a Roberta, a maior parte deles, tá? E outros disseram que pagar IPVA, eu vou fazer IPVA do meu carro em outro lugar e tal. E tem uma pessoa só até agora que concordou, pelo menos entende o que está acontecendo com o governador e entendeu, mas também é o único. Ele é tão único que eu já não sei nem onde eu botei a coisa. Eu vou achar e vou dizer, porque tem que dizer, né? É o único que está defendendo o governador, que eu botei... Nós explicamos aqui, na verdade, existe a parte técnica e existe a sensibilidade política. Eu acho que não sei se foi o Vitorino que disse na bancada. Lógico, a Secretaria da Fazenda se analisou, olha, nós podemos antecipar essa receita que vem diluída em 6 meses, vamos fazê-la chegar em janeiro, que a gente consegue botar... o ovo de Colombo, descobrimos. Mas tem que haver a sensibilidade de quem vai pagar, como reagiria a sociedade. Então, acho que essa crítica, nós somos unânimes nela, né? Os danos colaterais, né? Isso se sim. pensou nos danos colaterais. O Magda, hoje, depois do anúncio das medidas que a Roberta vai esmiuçar daqui a pouco, o presidente Bolsonaro, junto com seus ministros, fez uma pequena solenidade para prestar contas dos primeiros 300 dias do seu governo. Não vou enumerar aqui o que foi dito, porque foi dito muita coisa, enumerou projetos, coisas que estão acontecendo, por exemplo, algumas barbaridades também que ele enumerou, até a própria desavença com a imprensa, que ele, olha, na fritada dos ovos, até ele aí, eu não sei se tem áudio, mas na fritada dos ovos, aí foi quando ele foi entregar. É só a imagem. Aí foi quando ele foi entregar mas na fritada dos ovos, eu acho que está sendo um bom negócio para ele, essa briga com a imprensa, sabia? Porque o Bolsonaro arrancou 100 milhões dos árabes em investimento no Brasil, quando voltou, a Folha de São Paulo colocou como manchete na primeira página: Bolsonaro consegue apenas 50% do que a Índia recebeu, que foi 200 milhões. A Arábia Saudita nunca tinha investido na América Latina, enfim. Então, eu acho que está sendo até um bom negócio para ele. Mas o mais importante foi uma prestação de contas à população e uma frase que ficou comigo. Talvez tenha sido a mais importante essa prestação de contas. Ele não está fazendo milagre, ele não está fabricando dinheiro, os juros estão caindo, a taxa básica de juros vai cair para 4,5%, deve fechar o ano em 4%, o dólar estabilizou abaixo de R$4, deve cair um pouco, mas não muito. Mas o mais importante que ele falou foi que de onde está aparecendo dinheiro? Ele disse, simplesmente fechamos as torneiras. Fechamos as torneiras. Inclusive na publicidade, que esse é o problema. A publicidade esse era mais de R$1 bilhão por mês. É verdade. Publicidade. Mais de R$1 bilhão por mês. Hoje é 80 milhões. Só para pontuar bem rapidinho. Uma análise que eu li, eu só não vou me lembrar, vou ver se eu consigo buscar o nome do jornalista em questão. Mas é que essa falta do dinheiro para publicidade, essa polarização toda, infelizmente vai nos fazer terminar o ano sem perceber que o ano vai terminar
gritantemente melhor do que começou. Mas óbvio. A gente não vai ter a real sensação que poderia nos estimular até psicologicamente, né, de ter forças para começar um novo ano. Vamos nessa sequência ouvir a Roberta, tu já concluís? Então vamos lá. Na verdade, hoje, então, Magda, o presidente Bolsonaro foi até o Congresso Nacional e entregou para o presidente do Senado a chamada PEC Mais Brasil, que é um pacote, vários pacotes, segundo o ministro Paulo Guedes, que inclusive acompanhou o presidente Bolsonaro, aonde há medidas econômicas que visam, entre outras coisas, em linhas gerais. O pacote prevê ações com o objetivo de melhorar as contas do governo, dos estados e dos municípios que estão super quebrados, simplificar procedimentos e estimular o crescimento da economia, visando geração de empregos. E foram apresentados também 3 PECs, que são emendas constitucionais, que propõem mudanças no Pacto Federativo. É tão grande que se passou a tarde inteira junto a vários secretários dentro do Ministério da Economia que estavam esmiuçando isso à imprensa e ao povo brasileiro. É um pacote grande, um pacote que, na verdade, são medidas que vão ser examinadas pelo Congresso ao longo de 2020. Estas medidas visam esses ajustes a longo prazo, tanto que hoje a Bolsa estava equiparada, houve ali até uma baixa no início do dia, porque muitos foram ali, que a gente fala que é buscar os lucros, então ela teve uma leve baixa e terminou estável, mas terminou a mais de 108 mil pontos, quer dizer, estamos em recordes e mais recordes, e o dólar, como o Gustavo Vitorino nos trouxe, estabilizou, ficou naquele valor que eu brinco que é preço promocional, R$13,99, baixou um pouquinho. Então, nessas medidas, basicamente, são 6 os focos que o governo federal está estruturando. Eles querem trazer, nesta próxima quarta-feira, as diretrizes da reforma administrativa. Na quinta-feira, vai haver um pacote de estímulo de geração de emprego. E essas medidas anunciadas hoje visam divisão de recursos do petróleo, justamente para os estados e municípios arrecadarem dinheiro para poder se estabilizar e ajustar suas contas. Eles falaram também na manutenção do Fundeb, com o repasse da União de 10%, que hoje é, para 15%, isso é muito importante para a educação. Entre outras medidas, eles querem descentralizar, desvincular e desindexar, deixando desobrigado os gastos em várias áreas e criar mecanismos de despesas que hoje em dia não param de crescer. Eles querem mecanismos que rompam com essas despesas que quem está gestando um estado, um município, não consegue parar. Outra coisa, ele fala muito na criação do Conselho da República. Esse conselho, ele visa uma transparência. Nós chegamos a uma situação em que os estados brasileiros da nossa federação começaram a quebrar e todo mundo que entende um pouquinho de finanças se dava conta assim, mas meu Deus, o que aconteceu com aquele estado? O que aconteceu com o outro? É isso que o presidente Bolsonaro está tentando trabalhar, na ideia de chamar o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele próprio e vários representantes do Estado a cada 3 meses e apresentar as gestões, olhar as questões fiscais de cada Estado e cada qual ficar não apenas ciente, mas tentar harmonizar as contas. Então eles pretendem realmente uniformizar vários aspectos fiscais. Aonde impacta para nós consumidores, para nós brasileiros aqui, que não estamos lá, enfim, a longo prazo. É uma situação que, conversando com industriais, eles que são do setor produtivo disseram, sim, essas medidas são importantes, nós precisamos gerar emprego, é através da geração de emprego que nós vamos começar a movimentar a roda da economia. Sem emprego e renda, as pessoas não vão consumir, sem consumo a gente não constrói. O país merece crescer e os industriais, diferente do mercado financeiro, ficaram bastante estimulados com essas medidas de hoje. Aliás, falando em uma das medidas, bem comentada no dia de hoje também, dentro da PEC, do Pacto Federativo, foi
o enxugamento no número de municípios dentro do Brasil. A ideia é aqueles municípios de até 5 mil habitantes, sem autonomia financeira, leia-se, arrecadação própria menor do que 10%, o governo então propõe uma fusão com o município vizinho. E tem alguns dados, 1.253 municípios tem até 5 mil habitantes no Brasil. No Brasil tem, no total, 5.770 municípios, então é 22,5% dos municípios. O governo ainda não disse desses 1.253, aqueles que estariam na faixa até 10%, né, da economia própria, da autonomia financeira. Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os dois estados com maior número de municípios pequenos. Minas Gerais, 231, Rio Grande do Sul, 231. Meu Deus. E só para complementar, dados da Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, mostram que 1.856 cidades, uma em cada 3 cidades brasileiras, não possui arrecadação própria para manter a sua estrutura administrativa, ou seja, prefeitura e Câmara Municipal. É mais grave. O município tem que arrecadar 10% daquilo que ele gasta. Exatamente. 10% só, porque o resto é repasse, repasse do Estado, né? Aqueles 10%. que não conseguem... Então, município que tiver menos de 5 mil habitantes e que não arrecadar 10% daquilo que gasta, vai ser incorporado pelo município limítrofe de maior população e ou arrecadação. Vai ter um coeficiente aí. Vai voltar a ser distrito. Então, voltar a ser distrito. Porque sabe o que acontece? Esses municípios não conseguem se manter porque tem Câmara de Vereadores, cada vereador ganhando 6, 7 mil. Aí tem o prefeito ganhando 15. Tem o carro do prefeito, o carro do vereador, o carro do não sei o quê, sabe, a secretário, tem 10 secretarias. Não tem por que ter toda essa estrutura. Não tem por quê. Municípios de 4, 5... Bom, se é um pequeno núcleo habitacional, um pequeno núcleo que tem arrecadação interessante, que tem 2, 3 indústrias, coisa tal, consegue se manter, se respeita. Mas a maioria está numa pindaíba que fica ligando para Brasília e para o Palácio Piratini para pedir dinheiro. Claro que amanhã vai ter, hoje já teve FAMURS e essas federações, tudo gritando, porque vai acabar com dezenas de milhares de cabides de empregos políticos, cargos políticos e cabide. Vai acabar, Magda, dezenas de milhares. Um cálculo inicial fala em mais de 220 mil vereadores. Muitos municípios também que se emanciparam que não podiam. Não tem de cair morto. Não tem porquê. Estrutura de prefeitura, de cair morto. Não tem condição de manter um posto. E é uma burrice fácil para desfazer depois. Não tem como pagar um médico num posto de saúde. Eles vão usar como argumento para serem contrários a isso o emocional da população. Essa coisa de, querem de acabar com o nosso município, a nossa independência, a nossa identidade. Pode ter certeza que vai nascer um xerife grande. Mas amanhã, pode ter certeza, capa do Globo e capa da Folha de São Paulo é atacando, os especialistas atacando as medidas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se 90% dessas medidas forem aprovadas, o país muda. Mas agora vou ser pessimista. Eu acho que vai passar 30%, 40%. Porque muita coisa vai atingir o Congresso vai segurar. Quer ver uma coisa que não vai passar? Até porque eles querem se dar importância. Claro, eles querem mostrar que eles querem ajeitar. Eles vão fazer o que fizeram com a lei anticrime do Moro. Vão destruir, retalhar. Uma das coisas, por exemplo, que o Guedes disse, ele não pode mudar o passado, mas o futuro é funcionário público. Passou no concurso, vai virar funcionário público, mas tem ficha em partido político, não vai ter estabilidade. Porque aí ele deixa de ser funcionário público, passa a ser militante da máquina pública. Vou mudar um pouco de assunto, Vitorino, vou trazer uma leveza ao programa. Graças a Deus. Sempre necessário. Vocês sabem muito bem que o meu parceiro é o A Mamãe em Três Figueiras, lá eu faço massagem, cabelo e tudo mais, e eles anteciparam Black Friday, agora é todo mês de novembro e é a semana das massagens, tem desconto em todas as massagens. E eu ainda tenho um presente, quem entrar e mandar um WhatsApp para o A Mamãe, #DrenagemCarlaK, ganha uma massagem gratuita para conhecer o local. Eu sei que você vai ficar pensando qual é o WhatsApp. Entra lá no @CarlaKrieger no Instagram e dá uma olhadinha nos stories que eu explico tudo para vocês. Muito bem, dona Carla. Escantofone. Minha manchete hoje, dona Magda, em tempos de IPVA, quem vai pagar o IPVA mais caro num automóvel no Brasil? É um milionário paulista que ele tem uma Ferrari F12.
que é a Ferrari top. A Ferrari tem, o mundo das Ferrari é a top, que vende só para celebridades, a semi-top, que tem algumas restrições, e a Ferrari do povão, que a do povão é 2 milhões, a semi-top é 3 milhões e a top é 4 milhões. E são séries que fazem. A F12 foi lançada em 2015, foi até 2018, e ela vale hoje 3 milhões e meio no mercado usado. Agora cedeu o seu posto da primadona das Ferrari para a La Ferrari, que foram fabricadas apenas 499. Essa Ferrari sai o IPVA dela R$ 159.500, equivale a uma BMW Série 3 zero, uma Mercedes 180 zero ou 5 carros populares. E o cara vai pagar pedalado aqui em São Paulo. Dona Márcia. Eu quero dizer o seguinte, foi a primeira vez que tu me chamou de pobre e eu gostei, porque tu disse que quem tem um de 2 milhões é pobre. Não, isso é pro mundo das Ferrari. Não, mas eu tô pro mundo das Ferrari? Não, mas isso é uma seleção. Sabe o que eu descobri? Que eu não quero uma Ferrari nem de presente. É meu trabalho. Vai, 60 mil? Imagina em Porto Alegre. Eu agradeço Não, esse e em presente. Porto Alegre tem 5 Ferrari, 2 amigos meus têm, mas são Ferraris comuns. Sim. A Modena e a Maranello. Então, a Ferrari de 800 nada a mil ver, usada, nada a ver. Não me vem com essa história, com essa põe gente. uma Ferrari com a com gente chinela. enjoada que tem carro, não sei o quê. Não, isso não é Ferrari. Dona Ferrari é Magda. outro. Ferrari usada. Agora O cara botou o som ali na zenha. Eu só queria falar a respeito dessa coisa que foi divulgada, está sendo divulgada por alguns artistas brasileiros, pelo Barretão, pelo Caetano Veloso, dizendo que existem atos de censura no cinema brasileiro. Isso é uma brincadeira, isso é uma piada. Custa 670 milhões de reais por ano patrocinar determinados filmes, cuja exibição, em média, 1.000 pessoas. Muito bom, Mário. 1.000 pessoas assistem o filme. Claro, o amigo, a mamãe, o papai do diretor, o amigo... 1.000 pessoas. Agora, 670 milhões e vai lá o Caetano Veloso, vai lá o Barretão, o velho Barretão, que realmente é um grande cineasta, e está sendo induzido a dizer isso, que existe censura. Caetano. Não, tem que fazer filme bom. Por que o filme argentino? Por que a Argentina... Aliás, hoje eu fiz um comentário na Rádio Pampa sobre os filmes argentinos, com esse Ricardo ali, maravilhoso. Os filmes argentinos são maravilhosos. A Argentina está 1000 anos luz na frente do Brasil em termos de cinema. Então ficam todos reclamando porque as tetas estão terminando. Então, onde mexe no bolso, todo mundo grita. E isso eu acho que é uma grande injustiça. Acho até que é uma desonestidade proceder dessa forma. Quer dizer, tomar o nosso dinheiro, 670 milhões, para a produção de alguns filmes. Tem uns filmes. Olha, qual é o grande filme brasileiro que se fala hoje? Qual é? Carol. Hein? Carol. Quantos? Vai estar concorrendo ao Oscar, está em exibição, aliás, para quem quiser, com preço especial em diversos cinemas, em opção da Feira do Livro, mas também a Sala Mário Quintana ali está disponibilizando apenas R$6, quem tiver o interesse de ir. Aquários, Que Horas Ela Volta, Faroeste Caboclo, mas eu tenho que justificar 171 filmes. Não, tem que justificar até, talvez, porque o Marley traz com precisão a questão da Argentina, que fala de filmes geralmente de uma psique ou de um humor, uma sátira interessante, mas também os filmes brasileiros, eles têm investimento muito em filmes cabeça, para quem gosta de filme com crítica social, com um enredo muito envolvente, quando na realidade o governo vem investindo nos últimos anos em filmes de comédia que vem arrecadando valores extraordinários de bilheteria, como aquele que a troca de personalidade, Vai que Cola, que são filmes que às vezes Tony até Ramos. tem extensão. E a gente fala que também escolher atores que sejam populares ao imaginário das pessoas que acompanham novelas, que era uma realidade que os filmes brasileiros não faziam, porque queriam fazer os filmes pensantes, quando o brasileiro gosta mesmo de assistir filme que tu vai pra rir, tanto que até os americanos, e para quem gosta de documentário, se tornou muito pequenas possibilidades. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, só o Moinhos, o Espaço ou os cinemas muito contramão para quem curte esse tipo de documentário, porque hoje tu só vê os blockbusters em grandes cinemas que tem umas vezes ridícula os horários, e principalmente as pessoas atendem o celular, elas tiram foto, elas gravam o filme que elas estão assistindo dentro do cinema. Eu não sei em que universo, eu não gasto mais R$40 para sentar numa sala onde as pessoas conversam, tiram fotos, batem selfies e atendem o telefone. É uma falta de respeito total. Falta de respeito total. Eu acho que os recentemente fui no Teatro São Pedro os e a pessoa gerentes gravou dos cinemas deviam tomar stories.
Fui no Teatro São Pedro ver uma peça de uma trupe que veio de Portugal se apresentar com a Dama das Camélias e uma pessoa, perdão, mas eu não sei o que ela estava fazendo lá, ela estava gravando um selfie dela durante a peça. Dela, não era nem dos atores, não era nem... ela era atriz assim, da peça. O que está acontecendo nesse universo? As pessoas perderam a noção. É pra mostrar que ela vai ao teatro. As pessoas perderam a noção, as pessoas estão se misturando com personagens, as pessoas estão perdendo as suas identidades e estão numa coisa de copiar os outros sem saber como fazer. Eu tenho 8 clones no Rio Grande do Sul. Mas na rede social... Em rede social que me imita, eu consegui tirar 13. Tem um que eu não tiro, porque o Google alegou que aquele é o verdadeiro. É o cara que é o dono da página de Chicão Tofani. Ele disse que não me ofende. Mas que absurdo. É um absurdo. Mas tem gente que abre página, percebe, tem gente que tem uma percepção, por exemplo, que um determinado artista está estourando. Isso aconteceu com o Thiago Ventura, que é um humorista. Quando ele estava começando, abriram o perfil Thiago Ventura Oficial e depois ofereceram para ele. Tu quer quanto por essa página? Já estava com não sei quantos Não mil vamos inscritos. longe. O meu site, eu tive o mesmo problema, mas na época do site, né? Alguém registrou o site www.magdabeatriz.com.br e não fui eu. Não, aí porque quando eu fui tentar usar, ele comprou o domínio, ele ficou com o domínio, aí, mas a gente negociou e Mas negociou. essa questão das salas, as redes sociais contribuíram muito com isso, com essa postura de arrotar intelecto, querendo denotar intelecto. Então, não basta você saber que vai ao teatro, você precisa mostrar no Face que vai, para que achem que você é uma pessoa que frequenta teatro. E os filmes são muito baixados na internet, Marco. Mas tem que baixar mesmo. Agora eles estão, né? Eles já estão tomando. A Polícia Federal. Não, mas derrubou uma porção. Gustavo, derrubou uma que filme tu quer? Que filme tu quer? Eu te trago amanhã. Nem diz isso. Eu sou do tempo da Magda. Eu queria saber só o que a vaca foi fazer no espaço. Gustavo? Dona Magda, eu sou do tempo que se ia nas casas de tolerância e não se publicizava. Assim. Olha Mas agora a coisa ainda tão complicada, a gente não sabe mais quem é o quê, que tem que publicizar. A senhora sabe o que a vaca afinal foi fazer no espaço? Não sei o que a vaca foi fazer no espaço. Foi procurar o vácuo. Que lindo! E ele é a pessoa mais lida, mais curtida em todas as nossas redes. Junta todos os nossos likes aqui, que dá metade dos dele. Viu? Obrigado. Vocês criaram esse monstro. Obrigado. Marley Barcelos. Eu largava uma idiota dessa. Aniversariantes. O primeiro aniversariante de hoje, eu já falei, o doutor Barbosa, e agora o outro jurista fabuloso, doutor Sobral Pinto, né? Que foi um dos maiores juristas também deste país e que viveu quase até os 100 anos de idade, mesmo já no seu ocaso, digamos assim, as pessoas iam consultá-lo porque ele sabia, conhecia o direito e se atualizava permanentemente, porque o direito me parece ser uma atualização diária. Ele era o avô do Paulo Sérgio, né? Pinto. Como assim? Ai, tá. A senhora responde, hein? Gente, não, e pior é que ele ganha, ele tem salário pra fazer isso. Paulo Sérgio tomou uma atitude com isso aí, né? Tem até carro importado. Até carro importado. Que vai pagar o IPVA à vista. Bem feito. E tá achando a medida legal do governo. Parou. O Frei Damião também de aniversário de hoje, era um frade italiano que veio para o Nordeste. Eu cheguei a conhecer o Frei Damião em São Paulo, uns 20 e poucos anos atrás, não lembro quantos anos atrás, conheci, tratado como uma santidade, né, pelas pessoas, principalmente os nordestinos que conhecem bem a história do Frei Damião. Joel McCrea, que foi um ator que fez alguns filmes fantásticos, mas fez durante muito tempo na sua vida aqueles faroestes B, né, que eram aqueles faroestes que não custavam tão caro, mas que eram exibidos em todos os cinemas do mundo. O Roy Rogers, outro grande ator que foi para o cinema e depois que os filmes pararam, ele fazia excursões pelos Estados Unidos, em circos, faturou verdadeiras fortunas, fez um programa de televisão, o Roy Rogers Show, levava cavalos, fazia rodeios, etc. O Rubem Berta, essa grande figura, o homem da Varig, né? O grande presidente da Varig, que levou a Varig ao seu ponto mais alto, as asas da Varig pelo mundo inteiro. Eu me lembro que as capitais europeias, inclusive eu uma vez na Espanha, na cidade lá em Madrid,
precisei de algo, precisei de um documento, eu fui na Varig, não no consulado, nem na embaixada, nem na embaixada brasileira, e a Varig era o escritório dos brasileiros em Nova York, em Lisboa, em Madrid, em Londres. A Varig foi a grande empresa brasileira, a Varig. Eu tenho uma saudade muito grande dos voos que fiz pela Varig, meu primeiro grande voo internacional até a cidade do México, depois a Los Angeles, e é uma época muito boa da minha vida, nas asas da Varig. Foi assassinada. Eu me lembro que tinha cardápio para você escolher o que queria comer. E talheres. Talheres. Tinha guardanapo. O Vitorino já quer insinuar que eu levava os talheres. Eu nunca levei isso. Muita gente levava, Mário. E as cobertinhas eram lindas também. A Varig, 80% dos aeromoços eram gaúchos. Um dos requisitos era porte, altura, beleza, educação, cultura. Hoje já ia dar chilique. Na hora de fazer uma seleção dessa, já ia dar preconceito. Britânica, atriz inglesa que fez E o Vento Levou. Aliás, deu uma confusão nos Estados Unidos, porque escolhe para ser uma heroína de O Vento Levou, que é a história da Guerra da Secessão americana, escolhe uma inglesa para ser a personagem principal, a Scarlett. Nem tudo é perfeito. Isso, né? E o grande Clark Gable, que foi o ator, e a Fazenda Tara, que era a Grande Fazenda, aquela música, aquele tema lindo daquele filme, um dos mais lindos filmes que eu assisti, e que conta com bastante detalhes a grande guerra que sofreu os Estados Unidos, a divisão dos confederados e dos Yankees. Os Yankees do norte, os confederados do sul. O presidente Abraham Lincoln, o pacificador e unificador do país, pagou com a própria vida o seu ato pela 13ª emenda que aboliu a escravidão. O que o senhor queria? Não era o contrário? Os confederados não eram... Era do sul, torcia para os confederados. Eu falei confederados do sul e Yankees do norte. Yankees era do norte. Do Yankees do norte. Inclusive, eu ganhei um boné, né? Os confederados, azul marinho. Você esteve lá, Marlon? Sim, procurando pelo amigo. Sobrevivente. Passei a noite procurando tudo. É verdade. Depois de tomar café com o Rui Barbosa, não... E, aliás, ganhei esses dias um boné do Exército de Israel. É verdade. Israel Army. É isso aí. Bom, como é que é o nome, Marlon? É o Armada do Israel. Mas falando já falei do Rubem Berta, Vivian Leigh, maravilhosa, linda. Ela tem alguns filmes espetaculares. E a Vivian Leigh foi casada com o Laurence Olivier, que foi o grande ator que fez Hamlet, né? Aliás, um filme maravilhoso, uma peça maravilhosa, cujo filme me foi presenteado pela dona Carla Krieger e que eu guardo com muito carinho. Eu tenho outros para o William Shakespeare, mas eu estou aguardando ansiosamente. Ele fez Hamlet e fez Hamburg. Ike Turner, o marido da Tina Turner, né? Que bifiava ela e colocou ela no mundo das drogas na época. Depois ela conseguiu. Ela saiu, procurou a polícia, ganhou a independência, ele morreu no ostracismo, pobre, e ela se tornou a diva. Aniversário de um médico que dizia assim: meu nome é Enéas. Doutor Enéas Carneiro estaria de aniversário hoje. Que grande figura na política brasileira. Que era muito inteligente, o Enéas. Sim, grande médico. E agora, o Chicão Tofani e César Luiz Menotti. Esse cara é um herói na Argentina, foi o primeiro campeão mundial daquela seleção de 78 que descobriu Maradona. Que Maradona hoje, a igreja maradoniana é uma das igrejas mais poderosas da Argentina. É verdade, né? Tem um grande número de fiéis. Tem tempos. Mas Chico, uma grande crítica que se faz a ele é que ele não convocou o Maradona para essa Copa de 78. Não, 78 não foi, exatamente. Mas foi o descobridor do Maradona. Não jogava futebol? Não, o Maradona era um garoto, 78, não tinha. Mas ele que descobriu. O Mário Kempis foi o artista. O grande cara. Era Mário Kempis e Luque, a dupla de ataque. O diretor... Mário estava lá. Estava lá, eu estou em todas. Foi comentarista do jogo. Joe Dassin, que é um ator francês, americano, foi uma grande figura também no cinema. Elke Sommer era uma sueca. Elke Sommer, lá tu foi longe. Foi casada. Primeiro teve busto grande, sem botar silicone. Foi casada com Peter
Peter Sellers. E o filme mais fantástico que ela fez foi Um Tiro no Escuro com Peter Sellers. Esse filme eu dou barrigadas de risco toda vez que eu consigo vê-lo. Ela fez o Convidado Bem Trapalhão também com ele? Não, aquele foi uma francesinha que foi casada com o Andy Williams, né? Que matou o amante. Que intimidade esse amante. Mas eu me apaixono, eu sou criança, eu sou um apaixonado. Senhora de nacionalidade francesa. E a Elke Sommer, a lindíssima, foi casada com o Peter Sellers, que tinha um problema muito sério. Era um virginiano, né? E nesse filme tem uma cena tão fantástica. Primeiro ele vai abrir o cofre, esquece de tirar a chave, fecha o cofre, rasga a calça, fica sem calça na frente dela. Cai tudo ali. Depois ele vai, como o inspetor Clouseau, ele vai fazer um levantamento numa colônia de nudismo. Né? O senhor não pode entrar aqui. Não, mas eu sou polícia, não vou tirar a roupa. Não, para entrar aqui o senhor tem que tirar a roupa. Aí aparece ele com um travesseiro nas partes pudendas, como eu digo. Mas é uma cena tão engraçada. Um tiro no escuro. Se você conseguir esse filme, você vai morrer de rir. Eu passei por um episódio assim, porque eu queria gravar uma colônia de... O senhor ficou pelado? Mas não fiquei. Aí não deixaram eu entrar para gravar no Morro ali, Taquara. Deixa eu ver se falar aquela comunidade. Como é que ficou pelado? Não Ele queria ficar, só que não deixaram gravar. Não deixaram gravar, mas tem que só entrar. pelado. Uma comunidade. É a comunidade do Sol. A comunidade Como ele gosta de se posicionar. E eu como rosa, e eu que e tu que leva fama. Bom, temos o Marcelo D2, cantor e compositor brasileiro, e o Mr. Catra, que estaria de aniversário hoje. São esses. Aquele que é pai de metade da população do Rio de Janeiro. Só não queria perder o mote, só não queria perder o mote que falamos muito da Varig aqui, uma notícia sobre a Eros, que é o Fundo de Previdência da Petro, que felizmente uma liminar concedida por um desembargador aqui, mantido decisão pelo tribunal, pelo pleno, foi mantido os benefícios dos funcionários da Varig que contribuíram todos aqueles anos, né? E lamentavelmente o passivo acabou ficando com a União, né? Nossa! Sim, pois não vou receber nunca. Não, estou dizendo o passivo da ANER, os funcionários ficaram recebendo seu salário porque eles tiveram seus salários tinham tido seus salários cortados. Ainda sobre os aniversariantes, fiquei cá eu pensando. No Enéas. Se o Enéas vivesse nos tempos atuais, talvez ganhasse a eleição. Se tivesse tempo na internet e tudo mais, assim como foi o Bolsonaro. Muita coisa do que ele disse. Ele ia contra o sistema. Mas é só dizer que o nome dele era Enéas. Porque era o tempo que ele tinha, né? Não, e mesmo assim, ele dizer a verdade. Mesmo assim, ele falou ele era uma pessoa coisa. muito inteligente. Não, ele era uma pessoa inteligente, letrada. Professor e tudo mais. E ele não... Claro, zero tempo, né? Ele tinha... Meu nome é Enéas e acabou. Agora se ele tivesse hoje redes sociais e tudo mais, como aconteceu com o próprio Bolsonaro, ele teria possibilidades. Mas era outro que corria risco de uma facada certa. Tanto é que ele foi candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, fez 1.800.000 votos, levando mais 7 ou 8 junto com ele. Era do Prona, né? Do Prona. Prona era o partido. Mas ainda juntando o Lé com o CREC, o tema da redação do Enem foi justamente a democratização do cinema no Brasil. E até trouxe o exemplo, fiquei zapeando pelas redes sociais, falando com algumas pessoas que fizeram, um exemplo maravilhoso que me veio ali, e ele foi o tema da redação desse menino, foi que ele tem um amigo que através dos stories do Instagram colocou um filme inteiro. Ou seja, você não precisa ter televisão, você não precisa ter internet on demand, mas como era um filme exclusivo e que até tinha a ideia de ter ajudar no vestibular, então essa pessoa foi lá e gravou os stories, são 15 segundos um story no Instagram. Então a pessoa gravou de 15 em 15 segundos todo o filme, para possibilitar que as pessoas assistissem. Nossa, mãe! Com certeza vai ser 1000 nessa. E a parte do Lecrum Credo, né, Magda? Não, a gente estava falando de cinema, estávamos falando de tempo na televisão, e a democratização do cinema também passa pelas redes sociais de não pagar R$40 pra ir uma geladinha esse guri, né? Explicado? Pra que isso, hein? Mas eu queria entender, dona, porque eu ainda estou na idade do aprendizado. Eu quero aprender, eu vou até meus últimos dias. E na arte do amor, o senhor já aprendeu tudo? Aí não progride, seu Maia, não progride. Porque a dona Ana chegou assim, aí juntando o Lecrum Credo. E eu tentei entender. Tu não conhece o Lecrum Credo? Desconheço, não. Então tá, a gente vai te apresentar. Eu também não sei, dona Magda. A gente vai apresentar pros dois, então. E olha que não é contemporânea, a expressão é contemporânea, é o Dr. Ruxa. Não entendi agora a observação. Bem feito. Pediu pra levar uma chinelada. Tomou a chinelada. Guri bem enjoado. E a Marquesa da Cornualha, hein? O que tem a Marquesa da Cornualha? Deu uma entrevista ao jornal Duquesa da Cornualha. Deu uma entrevista ao The Sun
dizendo que se algum dia algum jornalista decidisse escrever sobre a realeza britânica e fugisse da Inglaterra, o mundo mudaria o seu conceito sobre a realeza britânica. A dona Cornualha pegou pesado. Mas é abusado. Também com esse nome? Mas tem a ver com a Cornualha, sim, será? Coitada. Porque ela chutou o balde, né, velho? Não aguenta mais. Deve ter coisa de bastidores, não deve. Ela é muita coisa sobre a Ela é mal Cornualha vista de em toda a vários, Inglaterra né? até hoje. Bom, é finito o nosso programa de hoje. É finito, finito, finito. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.